E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Então, fiz um post na comunidade do canal aqui no YouTube pedindo pra vocês mandarem perguntas pra que eu possa responder aqui pra gente bater um bate-papo. Inclusive avisei lá no meu Instagram que tava pedindo pergunta, hein? Quem me segue lá ficou sabendo. Se você não segue, não marca bobeira aí. O link tá aí na descrição. Caso você queira, é claro. Inclusive agradeço muito a todo mundo que mandou pergunta. Vocês mandaram questionamentos super interessantes. Eu poderia ficar até amanhã aqui respondendo vocês. Mas infelizmente nosso tempo é curto. Eu tive que comprimir algumas coisas. Mas se o vídeo ficar bacana, vou fazer outros vídeos respondendo perguntas como já fiz no passado. Então fiquem tranquilos. Todo mundo vai ter sua chance em algum momento. Ah, e se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, só clicar aí embaixo no botãozinho. Se puder deixar aquele like se você gosta desse tipo de vídeo, me ajuda muito. Beleza? Obrigadão. E vamos lá. A Natácia Dragulha perguntou: qual é a minha opinião sobre Reylo? Essa coisa aí que dividiu o fandom de Star Wars ao meio, nas palavras dela aqui. Vamos lá. Muita gente já me perguntou isso, vou finalmente responder. Eu já disse em outros vídeos aqui do canal, principalmente sobre Star Wars Episódio 9, que eu não vou pro cinema querendo ver minhas vontades sendo realizadas na tela. Eu quero mais ser desafiado pelo diretor, com uma história que me leve para lugares que eu não imaginei que poderia ir. Entende? Uma história realmente autoral, de um diretor e um roteirista que tem algo a dizer sobre aqueles personagens. A história tem que partir de dentro do diretor e do roteiro. Ela não tem que ser um reflexo das vontades do público. Beleza? Então, dito isso, eu meio que não me apego muito a essa coisa de torcer pra alguma coisa acontecer ou também não acontecer numa história, porque a história tem que ser viva e ser contada por si mesma. Então, resumindo, eu não torcia pra eles ficarem juntos, não achava que eles deveriam ficar obrigatoriamente juntos, da mesma forma que eu também não achava que a relação deles não deveria se aproximar. Por exemplo, Os Últimos Jedi, o episódio 8, eu acho que ele é muito bacana, em grande parte por conta da relação do Kylo com a Rey, das camadas de tudo que eles enfrentam ali, né? Deles serem opostos, mas de enxergarem semelhanças um no outro. Mas no episódio 9 eu acho que a coisa foi muito simples, ela não teve essa dinâmica tão interessante assim, na minha opinião. Acho que se eles não tivessem se beijado, se o Ben tivesse ficado vivo, enfim, se aquilo ele fosse diferente, eu também não teria gostado do filme da mesma forma. Não é isso que decidiu a qualidade do filme pra mim. Então, assim, concluindo, acho que a relação deles foi bem legal de se acompanhar no 8 e simplificada demais no 9. Não achei tão interessante assim, mas não torcia pra nenhum desfecho certo. Achava que os personagens eram tão amplos que eles davam margem pra terminar a história de vários jeitos diferentes, juntos ou não. Mas vamos lá, o Conrado perguntou o seguinte: quantas horas você já torrou no seu jogo favorito? Ele disse que gastou 85 horas em Super Mario Odyssey, que eu acho certíssimo, porque é um jogão. Então, cara, eu acho que quando eu tinha por volta lá de uns 14 anos de idade, eu conheci uma pérola chamada Ragnarok Online. E depois disso foram anos e anos e anos pulando de um servidor para outro, jogando Ragnarok sem parar. Eu quase não jogava outros jogos durante todo esse tempo, então realmente foi bastante tempo jogando Ragnarok. Eu não tenho noção exata de quantas horas eu gastei, mas eu confesso que eu nem quero saber de verdade, porque foram muitos anos. E o Hornet agora perguntou o seguinte: você planeja fazer vídeos sobre outras franquias que ainda não falou? Por exemplo, Godzilla. Hornet, sua pergunta é muito bacana porque ela aborda a minha maior dificuldade com o canal atualmente, que é aumentar a minha variedade de temas abordados nele. Deixa eu explicar um negócio pra vocês, assim. Tudo indica, pelo que eu já entendi do algoritmo do YouTube, eu acho que faz sentido, que o algoritmo do YouTube tende a incentivar tipos de conteúdo que um determinado produtor de conteúdo já produz. Por exemplo, se você faz muito vídeo de Star Wars, o algoritmo vai recomendar mais vídeos sobre esse assunto para quem assiste meus vídeos de Star Wars, entendeu? Tipo, você assistiu um vídeo sobre Star Wars do Kaique, aí o YouTube te indica outro vídeo sobre esse mesmo tema. Então é meio que uma corrente de recomendações, entendeu? Então quando você fala de um tema novo, o YouTube às vezes estranha, parece que ele acha duvidoso o potencial desse vídeo. E aí ele não recomenda tanto o vídeo para as pessoas. Mas eu passo por cima disso e falo sobre os temas que eu realmente quero falar. Eu tô fazendo de tudo para trazer mais variedade pro canal. Por isso que eu peço para vocês, se vocês curtem temas diferentes de vídeos, apoiem esses conteúdos, compartilhem, deem like se vocês gostaram, porque o YouTube não ajuda tanto assim.
Ele prefere que eu faça mais da mesma coisa sempre. Entendeu? Depois o King Mania perguntou o seguinte: o que você acha que vai acontecer com a cultura pop no geral depois do impacto do Covid-19? Que é uma pergunta interessantíssima, é uma questão que eu acho que vai render até estudo antropológico, filosófico daqui a algum tempo, porque a gente está vendo muitas mudanças acontecerem muito rápido no mundo por causa do Covid, né? E mudanças até drásticas em muitas regiões. E vamos lá, minha resposta. A gente tem as mudanças de calendário que a gente já está enfrentando agora, né? Filmes sendo adiados, é natural, porque, enfim, cinemas nem estão abertos. Eu acho que isso pode começar a movimentar ainda mais uma mudança para nossa forma de consumir conteúdo, né? Consumir conteúdo digitalmente nas nossas casas cada vez mais. Mas o maior impacto que eu acho que isso vai causar vai ser as pessoas vão começar a externar com o passar do tempo o que elas sentiram nesse período, né? Imagina uma pessoa que tá lá na Itália, no meio daquele caos todo, sabe? O que as pessoas estão sentindo durante esse momento, com certeza vai ser retratado na arte, seja diretamente, como num documentário que vai abordar como vai ser isso. Acho que daqui a 1 ano, 2, a gente já vai ver grandes obras documentais sobre essa história. E também vão ter obras indiretas, né? Coisas metafóricas sobre esses eventos. Essa situação do isolamento social, como que a gente se comporta nessa situação e tudo mais. Então, enfim, acho que é um evento que vai marcar a humanidade, sim, de todas as formas, economicamente, socialmente e artisticamente também. E depois o Gabriel Calderon perguntou o seguinte: tranquilo, Kaique? Tranquilo, Gabriel. E você? Gostaria de saber se tu curte alguma franquia de RPG como Final Fantasy, The Witcher, The Elder Scrolls e se por acaso há algum que te cativou. Um abração, Gabriel. E vamos lá, sua pergunta. Cara, eu gosto muito de jogos de RPG, tanto ocidentais quanto orientais. Eu joguei The Witcher, o 3, achei um jogaço, um dos universos abertos mais incríveis que já foram feitos nos videogames. O The Elder Scrolls Skyrim eu passei horas e horas jogando também. E Diablo é outra franquia de RPG que eu curto bastante, cara. Inclusive eu até platinei o Diablo Reaper of Souls no PS4. Fiz vídeo sobre Diablo aqui no canal já. E os orientais também eu curto pra caramba. Final Fantasy principalmente. Joguei o 7 antigão lá, 13, 4, o 6 também, joguei um pouquinho. Enfim, são jogos que eu acho bem legais. Eu curto muito esse estilo de jogo que entrega um gameplay mais robusto, mais técnico e tal. Depois a Emily Caroline perguntou: como é o processo de produção dos vídeos? Essa pergunta é bem interessante, né? Porque parece ser algo simples, superficial, mas acho que cada produtor de conteúdo tem o seu próprio jeito. Geralmente eu começo anotando tópicos num papel, assim, para organizar minhas ideias, mostrar de que ponto até que ponto eu quero chegar na ideia do vídeo que eu vou fazer, e aí depois disso eu realmente escrevo o roteiro do vídeo inteiro num formato de texto. Acho que isso me ajuda a organizar os argumentos, ver se os pontos que eu quero provar estão sendo realmente embasados no que eu tô dizendo e tudo mais. Na hora do vídeo eu não leio esse roteiro, né, como se eu estivesse realmente olhando a câmera e falando aqui, mas eu deixo ele aqui de consulta pra dar uma olhada, por mais que a ideia já esteja na minha cabeça na hora de gravar. E aí depende muito do teor do vídeo, qual é a parte mais difícil, se é a parte de escrever o roteiro ou a edição. Às vezes eu demoro 5 dias só pra escrever um roteiro e tem vídeo que demora 3 dias só pra editar, entendeu? Varia bastante. Depois o Samuel Tavanto perguntou o seguinte: Kaique, outra pergunta. Qual personagem da Marvel você quer que apareça nos cinemas? Cara, vamos lá. Sou muito fã dos X-Men, é o meu grupo de heróis preferidos de todos os tempos, mas eu sei que é meio que questão de tempo pra eles aparecerem no MCU, né? Agora que a Disney tem os direitos e tudo mais. Então, enfim, tô tranquilo em relação a isso, mas a minha maior ansiedade é pra ver os X-Men. Mas por outro lado, outro personagem que tá meio que em dúvida aí é o Demolidor, cara, porque teve aquele problema, né, das séries da Netflix serem canceladas e tal, e agora a gente não sabe como ele vai ser usado. E o personagem é incrível, tem algumas das melhores histórias já feitas de todos os tempos. Essa aqui, por exemplo, A Queda de Murdoch, é uma das melhores publicações de super-herói, na minha opinião, é uma das que eu mais gosto. E eu queria muito que o personagem voltasse a ser utilizado no cinema. Ele merece. Então, o Igor Zion perguntou: qual é o meu filme de animação preferido? Pra animação ocidental, o meu preferido é o Aladdin, história clássica que todo mundo conhece. Inclusive, já fiz vídeo aqui no canal sobre
Aladdin, que eu realmente gosto muito do filme. E pra animação oriental, cara, de anime, eu não consigo decidir entre o Akira e o Ghost in the Shell. Eu amo muito os dois. Não consigo decidir, já tentei, não consigo mais. Amo os dois. Recomendo muito pra vocês. São obras que realmente mudaram a cultura pop e vai ter vídeo sobre os dois futuramente. Fiquem no aguardo aí. Depois o Smalltalks perguntou se eu tenho alguma rotina de leitura. E se eu tiver, como ela funciona. Mandou um forte abraço. Outro pra você, valeu pela pergunta. Então, na verdade eu tenho, sim, inconscientemente, acho que eu desenvolvi uma rotina de leitura. Geralmente eu gosto de ler pra começar o meu dia, cara. Eu vou lá na minha cozinha, faço meu cafezinho, que é meu ritual religiosamente inicial pra começar meu dia, e aí depois pego alguma HQ que esteja lendo no momento e leio alguns capítulos pra começar a mover as engrenagens do cérebro. E gosto de ler também um pouco antes da hora de dormir, né, que eu acho que é o que todo mundo faz. Acho que a leitura acalma um pouco pra ir pegando no sono, né? Eu acho melhor do que ver coisa na TV. Depois o André Galvão, que mandou várias perguntas, inclusive. Brigadão aí, André. Ele perguntou quais são meus youtubers preferidos e como eles influenciaram o meu estilo do canal. Então, eu já tinha respondido isso em outros vídeos, mas dessa vez eu vou focar nos brasileiros, né? Que são os caras que estão na correria aqui junto comigo nesse nosso Brasilzão tão complicado. Vamos lá, número 1. Jovem Nerd e Azaghal são modelo do que é ser um produtor de conteúdo nerd na internet. Eles abriram um mercado pra isso, sou muito grato a eles, inclusive. Depois os meus amigos lá da Pipoca Nanquim, que são uma editora de quadrinhos assim, fenomenal, que só tem porrada, inclusive vou colocar o link pros quadrinhos deles aqui na descrição, porque vale muito a pena, só quadrinho bom. E tem até vídeo batendo papo com eles aqui no canal, tá marcado aí nos cards. E tem um youtuber que fala muito disso aqui, de Gundam, pra quem curte aí esses robôs, que é o Febre Gundam. Ele customiza robôs, pinta, ensina técnicas e tal. Gosto muito de tudo que ele faz, o cara é um artista. Também curto muito a Mikan, acho que ela consegue ter uma leveza pra apresentar o conteúdo com muita informação também, de uma forma super carismática e embasada, que é tudo que um youtuber quer ser. Ela tem uma variedade de temas muito boa também. E por fim a Carol Moreira, eu acho que é a melhor youtuber de cinema do Brasil inteiro. É uma pessoa que tem fundamentos incríveis para falar de cinema e também consegue passar informações ultra embasadas, teóricas, interessantes de uma forma super descontraída e natural, assim. Depois o Pedro Compos perguntou: você curte ler mangás? Quais são os seus favoritos? Sim, curto. E meus favoritos são Vagabond, a história do Miyamoto Musashi, do Takehiko Inoue. É uma história de samurai que fala muito sobre a filosofia, assim, do que um cara que queria ser muito forte realmente buscava. Por que esse personagem queria ser tão forte assim? E é baseado num personagem real, verídico. O Musashi existiu. E Akira, do Katsuhiro Otomo, uma obra que retrata a ficção científica de uma forma única, uma arte, assim, incrível, que influenciou a cultura pop inteira. Akira é realmente obrigatório. Recomendo muito. E tem link na descrição pra ele, inclusive. Depois o Leandro perguntou: você usa muitas referências da cultura oriental, como samurais e filmes do mestre Kurosawa. Como isso começou e se intensificou? Forte abraço. Leandro, valeu pela pergunta, achei ela muito interessante, porque realmente você pegou essa minha mania aí de falar bastante sobre cultura oriental, sempre tento trazer isso aqui pro canal. E assim, como isso começou? Acho que quando eu era bem criança, assim, bem novinho mesmo, minha mãe me deu uma fita de um anime chamado Samurai Warriors. E aquilo me marcou muito, assim, na impressão de eu ver que aquela arte era um pouco diferente, sem entender direito o que era japonês, o que não era. Mas eu vi que aquilo ali tinha algo diferente, aquela cultura, sabe? O som, a animação, o traço. E aí meu gosto pela cultura oriental foi aumentando, né? Com Cavaleiros do Zodíaco, depois Dragon Ball Z. Até que acho que quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu descobri o Kagemusha, A Sombra do Samurai, um filme do Akira Kurosawa. E aí eu vi como aquele tipo de história sobre samurais e a cultura oriental poderia alcançar camadas de interpretação únicas, até em pessoas que não fazem parte daquele contexto oriental, como eu, né? Por exemplo. Depois o Tecnofight perguntou: por favor, me responda, você gosta de filmes de kaijus? E respondo sim, gosto pra caramba. Inclusive o Pacific Rim, o Círculo de Fogo, é um dos filmes recentes aí que eu mais pirei, cara. Putz, que representação legal de robô gigante e homenagem mesmo à história
de kaijus, mas também gosto de Godzilla, dos filmes mais antigos. Gostava muito do desenho do Godzilla também, acho bem bacana. Então, enfim, é algo que me interessa, assim. Acho bem legal. Depois o Samuel Tavanto perguntou: qual o meu hype para o The Batman? Bom, acho que se eles focarem no Batman sem ter a pressão de construir um universo de uma vez só, o filme tem tudo pra ser legal. Até porque o Robert Pattinson lá é um excelente ator, ele fez muitos filmes legais, a galera enche o saco dele por causa de Crepúsculo, coitado, mas, cara, é só ver os outros filmes dele que dá pra ver que o cara é um excelente ator, então ele tem a faca e o queijo na mão pra fazer um bom Batman, o cara tem aquela queixada ali de Bruce Wayne, acho que tem tudo pra dar certo. Saíram até fotos do uniforme, né, recentemente. O uniforme em si eu gostei, a máscara, o capuz ali, nem tanto, mas, enfim, vamos ver como é que esse uniforme vai evoluir na produção do filme. Meu hype ainda continua legal. Então, galera, é isso. Esse foi o tempo que eu tive para responder as perguntas de vocês nesse vídeo. Fiquem tranquilos, ainda vou fazer outros no futuro, vai dar para responder mais coisa. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que enviou perguntas. Se eu pudesse, teria falado bem mais, porque vocês falaram sobre assuntos muito interessantes. Agradeço aí ao feedback de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar aquele gostei, agradeço muito, me ajuda demais. Se não forem inscritos, convido vocês a se inscreverem também aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço.